Bom dia, senhores pais, caros alunos. Mais uma vez estamos aqui para a gente poder fazer a nossa aula EAD de História. E nós vamos finalizar essa questão da França com o período napoleônico. E o período napoleônico, um período importantíssimo, uma época importantíssima para a França. Napoleão, ele não tinha nenhuma evidência política, apenas evidência militar. Ele começou a ser visto a partir do momento, a ser observado e visto pelos políticos a partir do momento em que ele observa, em que ele está vencendo guerras importantes para a França, né? E outro momento que é importantíssimo, e na tentativa de minar as forças inglesas, porque a guerra constante da França é contra a Inglaterra. Então, para minar as forças inglesas, ele vai para o Egito, lá na Batalha do Nilo, e perde a guerra, mas retorna como herói para a França. Mas antes mesmo de ser observado, nós temos que lembrar que saímos ali de um governo chamado Diretório, onde teve Robespierre, né? O final do governo de Robespierre, foi morto e foi consolidado um diretório. Esse diretório era formado por girondinos e jacobinos, e eles ainda, esse diretório era formado por 5 membros de girondinos e jacobinos, né? Mesclado entre girondinos e jacobinos. Era um governo corrupto, era um governo mau, que perseguia seus adversários, prendia, torturava, matava seus adversários. E por isso o exército passou a observar, a perceber, o exército francês passou a perceber que Napoleão está aparecendo como estrategista de guerra, e aparece ali como a salvação da França. Aparece como a salvação da França. Então, o exército francês, que voltou da Batalha do Nilo, vencido pelos ingleses, mas ele entra como vitorioso na França. Ao entrar como vitorioso, o próprio exército provoca aquele que eles chamam de golpe do 18 Brumário. 18 Brumário em relação ao novo calendário francês, né? Ao novo calendário francês. O golpe do 18 Brumário quer dizer que acaba com o diretório e cria o consulado. O consulado tem 3 cônsules. Um deles é Napoleão. E 2 deles fazia parte do diretório, do antigo diretório. 2 deles. Né? Esse golpe do 18 Brumário coloca Napoleão no poder, junto com Chailles e Roger Ducos. Né? Roger Ducos. Eles passam a fazer parte desse consulado. O consulado, de 1799 a 1804, está no poder através do exército francês, com esses 3 cônsules. Napoleão assume o poder de primeiro cônsul, a posição, né, de primeiro cônsul, e depois, em 1802, ele vai se tornar cônsul vitalício. Né? É essa situação que começa a viver a França nesse momento. O cônsul, ele tem como cônsul, ele tem algumas coisas que o Napoleão vai fazer, vai trazer. O que é o pensamento de Napoleão? Primeiro, vamos organizar a França internamente, depois se preocupar com aquilo que é externo. O Napoleão tem um pensamento interessante nessa questão da organização
interna da França e começa a criar algumas reformas que são interessantes, a criar algumas instituições e fazer algumas reformas que são interessantes. A primeira criação dele foi o Banco da França. Com o Banco da França, ele cria uma moeda francesa. Criando a moeda francesa, ele faz com que a economia movimente melhor e o comércio, através dos burgueses, se torna um pouco mais privilegiados, tira o privilégio da nobreza e faz com que a burguesia, através do comércio, fomente cada vez mais o mercado interno, fazendo com que a economia francesa, então, possa crescer. Outra instituição criada por Napoleão são os liceus. O que são os liceus? São escolas públicas. Escolas públicas para formar o quê? Homens que tivessem condições de estar à frente do exército e de governar o país. É esse o desejo de Napoleão. Homens que tivessem à frente do exército e que tivessem também à frente da governança do país. Por isso tem uma educação forte, rígida. A formação francesa nesse período, em termos intelectuais, vai ser forte. Napoleão também cria o Código Civil. O que é o Código Civil? O Código Civil, ele regulamenta algumas propostas que é da Revolução Francesa, que é do período iluminista, como igualdade a todos perante a lei, dá algumas garantias, né? Igualdade perante a lei, direito de ir e vir, liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade. A questão da lei do divórcio é regulamentada com Napoleão, né? A separação entre igreja e Estado, essa chamada concordata, né, de 1801, é chamada de regulamentação administrativa, né? Essa concordata é separação entre igreja e Estado. Igreja, o campo religioso, Estado, o campo político, econômico e etc. A igreja não se mete nessa situação, né? De certa forma, restaura também esse contato entre o governo e a igreja, porque, querendo ou não, estava afastada pelos os revolucionários da Revolução Francesa, né? Afastou totalmente. Então, nesse sentido, Napoleão vai adquirindo poderes, e poderes fortes, né? Vai adquirindo confiança com o exército. Nesse adquirir poderes, ele decide, então, mostrar muito mais o seu poder. Como? Ele vai se tornar imperador francês. Como a coroação acontece? Ele chama o Papa Pio VII, o Papa Pio VII, para a França, para Paris, para a sua coroação. Antes, todos os reis iam a Roma para ser coroado pelo Papa. Agora não. Demonstrando sua força, Napoleão faz o Papa chegar até ele, demonstrando sua força. Ali, na presença do Papa, Napoleão não é coroado pelo Papa, mas ele se autocoroa imperador francês, mostrando mais uma vez a separação entre igreja e Estado e a força que Napoleão tem. E mais uma vez, mais uma demonstração de força, quando ele coroa também como imperatriz a própria esposa, Dona Josefina. Ela é coroada como imperatriz francesa. Muito bem, nessa demonstração de força, Napoleão então conquista a confiança do povo e principalmente a confiança dos militares. Começa então ali a expansão, o projeto expansionista de Napoleão de levar ou de expandir o território francês, conquistar outros países, que ele vai chamar de guerras libertadoras. E não de guerras napoleônicas, mas de guerras libertadoras. Por quê? Para ele vai estar libertando esses países do antigo regime, das monarquias absolutistas, né? Ele vai estar libertando esses países desses reis. Então,
Napoleão tem diversas vitórias, diversas conquistas em diversos países. Ele coloca, e para manter, ele dá uma certa liberdade, mas mantém sob seu controle, ele coloca como rei nesse país alguém da sua família, um irmão, um primo. Ele sempre coloca alguém que é da sua família. Esses estados conquistados é chamado de Estado Livre, mas o próprio familiar do imperador francês é colocado como rei ou como governante dessa família. As conquistas napoleônicas, elas causam uma certa insatisfação na Inglaterra. Por quê? A Inglaterra perde o poder comercial nessa parte ali. Mas Napoleão queria mais, queria tirar todo o poder inglês. Então o que ele faz? Ele vai nessa batalha de Trafalgar. Esse nome difícil, nem sei se pronuncia desse jeito na verdade. Mas é Trafalgar, em 1805. Só que ele é arrebentado pelo exército inglês. O exército inglês acaba militarmente com os franceses. Não satisfeito, Napoleão impõe o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Vocês observem aí, no mapa que eu coloquei aqui, que eu coloco aqui para vocês, observem aí que existe uma linha em rosa, como se fosse um muro de separação da Inglaterra com os demais países da Europa. Ou seja, nenhum navio pode aportar na Inglaterra, nenhum navio dos países, de qualquer país europeu, pode aportar na Inglaterra, como aceitar navio inglês em seu país, em seus portos. Né? Esse é o bloqueio continental. Para quê? Para minar, diminuir a economia inglesa, diminuir a força econômica inglesa. E com isso, a França tomar o poder. Só que nem todos os países obedecem. Portugal é um deles. Portugal não obedece. Por que Portugal não obedece? Existem contratos de comercialização entre Portugal e Inglaterra. Portugal vende vinho para os ingleses vendem tecidos para os portugueses. Então, na calada da noite, os navios portugueses vão para a Inglaterra, na calada da noite, os navios ingleses vêm para Portugal, furando o bloqueio continental, ultrapassando o bloqueio continental. Napoleão fica sabendo disso e vai ao encontro dos portugueses dizendo, olha, se não parar, nós vamos invadir e tomar Portugal. Ou vocês estão conosco ou estão contra nós. Portugal não para, mas Dom João foge para o Brasil. Dom João é o príncipe regente. Nessa época, junta toda a corte com as riquezas portuguesas e com diversos, em torno de 30 navios, se eu não estou enganado, segue para o Brasil, trazendo toda a coroa portuguesa para o Brasil. Muito bem, com isso, quando Napoleão invade a Espanha, coloca o irmão dele como rei, invade Portugal, Dom João já está mar adentro, lá muito distante, 2 dias mar adentro, em direção ao Brasil, e não consegue pegar, Napoleão não consegue alcançar Dom João. Napoleão, então, ele promove uma guerra contra os russos, que também não obedeceram o bloqueio continental. O que ele faz? Ele vai invadir a Rússia. Só que a Rússia é complicado. É período de inverno forte. E à medida que Napoleão vai entrando na Rússia, os russos vão recuando até Moscou. E pelo caminho, os russos vão colocando fogo em qualquer tipo de plantação, em tudo que pudesse servir de alimento. Vão destruindo tudo que pudesse servir de alimento para os soldados de Napoleão. Então, quando Napoleão, com seu exército, chega para confrontar em guerra, já chegando em Moscou contra os russos, os soldados estão cansados, com fome e com frio. O que acontece? Eles são vencidos, esmagados. Napoleão volta, cansado, esgotado, para a França, para Paris.
junta então Rússia, Prússia e Áustria e invade a França e, dentro do território francês, vence Napoleão e seu exército. Prende Napoleão e manda para a ilha de Elba, fica ali perto da Sardenha, perto da Sardenha, perto da Itália, naquela região ali assim, na ilha de Elba. Só que alguns meses depois, com a ajuda de seus compatriotas, ele foge. A Rússia tinha implantado novamente na França a monarquia, com Luís XVIII, irmão de Luís XVI, como rei. Quando Napoleão chega, ele retira Luís XVIII do poder e assume novamente o governo, o chamado governo dos 100 dias, porque dura 100 dias, tem a duração máxima de 100 dias. Nesse período de duração de 100 dias, a Rússia, Prússia, Áustria e agora, com a ajuda da Inglaterra, invade Waterloo, na Áustria, toma Napoleão novamente como prisioneiro, e desta vez ele manda para a ilha de Elba. Eles mandam Napoleão como prisioneiro para a ilha de Elba, que fica lá na costa, na região da África, na costa, perto da costa africana, muito longe agora para uma fuga de Napoleão. Essa sim agora se torna, nessa batalha de Waterloo, se torna definitiva, essa guerra definitiva, porque Napoleão, sob custódia dos ingleses, morre em 1821 na ilha de Santa Helena. Bom, com isso finaliza, mas o mito napoleônico permanece, de duas formas. Primeiro, como grande herói francês, pelo povo francês, é o grande herói, o homem que trouxe a paz e a harmonia e o crescimento francês para os seus inimigos, principalmente ingleses, russos, prússios, austríacos. Ele é considerado um sanguinário, um demônio, né, que mata as pessoas a qualquer preço. Então, existem essas duas formas de enxergar Napoleão. Napoleão é enxergado como demônio, mas também é enxergado pelo seu povo como o grande herói, o grande guerreiro francês. Dessa forma, nós finalizamos a nossa aula sobre Napoleão Bonaparte, o período napoleônico, a França, a Revolução Francesa, essa linha que trata sobre a Revolução Francesa. Quero agradecer a cada um de vocês. Qualquer dúvida que possa existir, pode chamar no celular, no WhatsApp, no privado, que a gente tira as dúvidas. Muito obrigado. Obrigado ao pai, obrigado à mãe. Que Deus abençoe cada um de vocês e conte com a gente no que for necessário, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus.